Você não é inscrito no canal? Se inscreve. Cuidado com distrações, mantenha sempre o foco e não se esqueça de Deus. Manter o foco e a concentração não é coisa simples. Algumas crianças geralmente se distraem com grande facilidade, não conseguem manter a atenção naquilo que estão fazendo e, por causa disso, acabam tendo dificuldades no aprendizado. O grande desafio, tanto para pais quanto professores, nesta hora é prender a atenção da criança à tarefa que está sendo realizada. Usando-se de vários artifícios, faça o possível para conseguir ensinar o mais importante à criança. Bem, no texto bíblico, palavras do Salmo, capítulo 30, Salmo de Davi, nós vemos que se evidencia a importância de se manter o foco firme em Deus e em suas promessas. Entendemos que no mundo todas as coisas e de todas as formas nós somos tentados a nos afastarmos de Deus e de sua palavra. O mundo, o diabo e a nossa carne planejam e pelejam com todos os objetivos nos afastar de Deus e de tudo aquilo que é sagrado. O Salmo 30 surge diante de um contexto de livramento de morte. O rei Davi, diante de seu poder e grandeza, levado pelo orgulho e sucesso de suas conquistas, começou a acreditar que tudo aquilo era vivenciado por ser resultado de sua própria força e capacidade. Assim resolve fazer um censo de todos os homens capazes de lutar, demonstrando assim sua confiança no poder humano e se esquecendo da força de Deus. Por causa desta decisão, uma praga sobreveio sobre Israel e 70.000 homens morreram. Em arrependimento, Davi comprou uma terra e construiu um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Este salmo provavelmente foi escrito para dedicar esta terra, o lugar onde o templo de Deus seria construído posteriormente. Pelo que se percebe, Davi também esteve entre os enfermos e passou pelo desespero da morte e foi poupado. Davi resume seus sentimentos e a resposta de Deus no versículo 5 do Salmo 30. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida inteira. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Confiando no livramento de Deus, Davi sabe que a dor que sente será substituída pela alegria, à medida que Deus o confortar. Ele escreve ainda: eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Davi confessa ter confiado pecaminosamente em seu poder e em suas riquezas. Deus nos alerta não somente uma vez para o perigo das riquezas. A riqueza, ela é perigosa, pois pode nos afastar de Deus e nos levar a confiar nelas. A pandemia pela qual passamos nos últimos tempos, ela mostrou ao mundo este exemplo. Muitos, mesmo tendo todos os recursos financeiros à sua disposição, nada puderam fazer diante da morte. Independente da quantidade de recursos disponíveis em carteiras ou contas bancárias, o mundo parou e muitos ficaram em suas casas. Bem, a partir das palavras do Salmo 30, Salmo de Davi, percebemos que ele foi chamado para olhar a Deus e colocá-lo no trono de sua vida. Foi por um instante que o rei havia sido levado ao orgulho por causa de suas conquistas, do seu poder, da sua fama, do seu sucesso, pensando tudo isso ser resultado de suas próprias conquistas, esquecendo-se de Deus. É Deus quem o estava conduzindo. Era de Deus que vinham o seu status, a sua força e as suas vitórias. Saber quantos homens tinha à sua disposição para a guerra era egoísmo, vaidade, não da vontade de Deus. Ao cair em enfermidade e ver quantos homens foram perdidos, ele cai em si e reconhece sua total dependência de Deus. Ele diz: cantem louvor a Deus, o Senhor. Vocês, seu povo fiel, lembrem do santo Deus
o que ele tem feito e lhe deem graças, no versículo 4. Por isso, cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que pode fazer com que você perca o foco em Deus. O apóstolo Paulo, conforme relatos de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos ensina e mostra que antes de sua conversão ele era judeu de nascimento, fariseu consagrado, observador da lei do Antigo Testamento. Porém, cegado por preceitos e tradições humanas, havia conseguido cartas com o grande sacerdote para apresentar nas sinagogas de Damasco, com o objetivo de, com esses documentos, prender e levar para Jerusalém os seguidores de Jesus, que eram também conhecidos como os seguidores do caminho do Senhor. Ele tinha sido testemunha e aprovado a morte de Estevão por apedrejamento. Cheio de ódio, seguia para Damasco quando, por Jesus, foi chamado através de uma forte luz que brilhou e fez ele cair do cavalo, parar no chão e ouvir Cristo anunciando e dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir daí, Saulo agora foi chamado para trabalhar a Cristo, anunciando o nome de Jesus, especialmente aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Paulo teve sua vida transformada. Paulo mudou o foco de sua vida. Jesus passou a ser a razão de sua existência. Nas palavras do Evangelho de João, capítulo 21, nós vemos que os discípulos, mesmo após terem visto e estado com Jesus em 2 domingos seguidos, vivo e ressurreto, ainda estavam muito desanimados e sem foco. Voltaram inclusive a pescar como faziam antes de serem chamados para esta nova missão. Ao passarem toda uma noite frustrada, aparece alguém na praia. Sem o reconhecerem, este homem lhes ordena que lancem as redes à sua direita. Ao sentirem as redes pesadas, João disse: é o Senhor Jesus. Não tiveram mais dúvida e com ele foram comer peixes assados na brasa. Segundo as palavras do evangelista, percebemos que Jesus foi até lá para estar com eles, com o objetivo de lhes mostrar a tarefa para a qual foram chamados. Não eram mais pescadores de peixe. De agora para frente deveriam lançar as redes do evangelho, pois muita gente precisava ser pescada. E também como pastores, muitas ovelhas precisavam ser consoladas. João, o autor de Apocalipse, estava preso, exilado na ilha de Patmos, perseguido por ser discípulo de Jesus Cristo. Recluso, provavelmente estivesse desanimado, cheio de dúvidas, cheio de medo. E Deus lhe deu a visão do novo céu e nova terra. Lhe escancarou a vitória de Jesus, o Cordeiro de Deus, sentado à direita do trono de Deus Pai. Ao olhar para a magnitude do projeto de Deus, João sente-se confortado, alegre e maravilhado. Lembremos-nos sempre de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus para ser sacrificado. Jesus é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele a quem pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Então, não deixemos que nada nos desvie de Deus. Cuidado sempre com distrações. Somos chamados e escolhidos por Cristo para sermos testemunhas, escolhidos como um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus. Temos a tarefa de testemunhar a palavra, levar o evangelho às pessoas, através de nossa vida, de nossas palavras, nossas ações. E como cristãos, temos este papel missionário. Que nada nos faça esquecer ou nos desviar desta tarefa. O rei Davi concluiu suas palavras: cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que Deus assim nos abençoe e faça com que estejamos atentos para que nada nos distraia do foco de olharmos sempre para Cristo Jesus,
o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o qual tudo conduz, dirige e nos acompanha em cada instante de nossa vida. Amém.